Olha, você tem uma coesão interfrásica. O que é uma coesão interfrásica? Nesse momento entra aqui a necessidade de analisar os conectivos. Nós temos como conectivos os pronomes relativos, são conectivos. As conjunções são conectivos. As preposições são conectivos. Gente, se nós pusermos uma preposição no lugar errado, às vezes nós detonamos o texto. Lembram da menina apareceu grávida de um gavião, veio e falou para a mãe, mãe, o gavião me desmoçou. A mãe então lhe disse, você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E aí, quando ela indicou comer goiaba nela, alguém, eu não sei se foi dessa turma, que susto. Que texto? Eu sei, eu tô ligada. Não, mas não é para voltar, né? Porque eu só quero essa parte. Quando eu digo que eu quero comer goiaba nela, alguém indicou que fez a leitura comer goiaba dela, da árvore. Foi aqui nessa turma, não é? Quando eu digo que você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela, é a mesma coisa de dizer que a gente vai comer goiaba dela? Não. É uma fruta em que você vai para uma determinada árvore e pode não ser a fruta desta árvore. Gente, a mudança é por causa da preposição. Muda toda a sua perspectiva, né? Da análise. Preposição, inclusive, é um conteúdo que eu acho extremamente charmoso. O de pode ter vários sentidos, porque preposições elas só vão ganhar sentido dentro de um determinado contexto. Então, é o texto que vai indicar se o de vai dar ideia de matéria, se o de vai dar uma ideia de origem. Por exemplo, eu sou de Salvador. Na origem, nós temos uma coesão chamada de coesão temporal. Vejam só, nós temos uma marca do discurso que é justamente para identificar a questão de tempo, principalmente com crianças. Crianças apresentam muito o aí. Aí, por quê? Porque ele quer marcar uma relação no tempo, de sequência. Se nós não pusermos, e isso vai acontecer na coesão temporal, é necessário que nós pensemos muito na articulação modo temporal do verbo. Reparem o que eu estou querendo dizer para vocês. Porque não somente os advérbios de tempo vão estabelecer essa coesão temporal. Os verbos selecionados também vão estabelecer essa coesão temporal. Por exemplo, fizera falta na aula que se ausentou. Dica esta frase para você. Semana que vem nós vamos falar isso aqui para a dica. Há uma coesão temporal? Fizera falta na aula que se ausentou. Tá gatinha a frase? Mas tá certo? Né? Tá gatinho. Não tá certo não. Mas porque você não utiliza, você acha que está correto. Mas não está correto. Aí você tem a articulação, modo temporal, a concordância, modo temporal, a coesão, modo temporal. Então, você encontra este verbo e este verbo. Ambos os verbos, ambas as ações estão no passado? Ambas as ações foram concretizadas? Ela fez falta e ela se ausentou. Foram concretizadas. Fizeram a falta. Mesmo assim, você tem a ideia de que ela se ausentou implícita, tá? Eu estou aqui no presente. Aqui eu tenho o meu pretérito. Essa ação aconteceu quando? Mais para o presente ou mais para o pretérito? Essa ação.
Em relação a ausentar-se, o que aconteceu primeiro? Primeiro a gente sente falta ou primeiro ela se ausenta? Então, primeiro ela se ausenta. Uma ação finalizada que acontece antes de outra ação finalizada. Essa é a segunda ação que acontece também no passado. Ou seja, ela fez falta porque ela se ausentou. Fazer e ausentar. Este momento aqui é chamado de pretérito mais que perfeito. Por que eu chamo um pretérito de perfeito? Porque é uma ação acabada, pontual, definida. Ausentar-se aconteceu no momento específico. Então, esta é a primeira ação e essa é a segunda ação. Essa vai estar no pretérito perfeito e esta aqui vai estar no pretérito mais que perfeito. Ou seja, o adequado seria fez falta na aula que se ausentara. O que vem primeiro? Mas por que a gente internaliza? Pô, a gente não usa isso, mas isso aí está correto. A gente não olha a coesão temporal. Tem que haver combinação entre os tempos. E aqui não está havendo. Aqui está dizendo que primeiro ela fez falta, depois ela se ausentou. Tem lógica? Então o segredo é perceber o que vem primeiro. O que vem primeiro. Então, esta frase, ela não está nem coesa e por causa da falta de coesão textual, ela está incoerente. E isso é interpretação de texto, porque o que nós estamos fazendo aqui é o quê? Analisando se na interpretação de texto, fizera combina com ausentar. E existe um conteúdo que nós podemos explorar, que é o conteúdo de coesão textual. No conteúdo de coesão textual, você verifica que existem tipos de coesão textual. Então, vamos trabalhar o tipo de coesão textual. Existe a coesão textual gramatical e a coesão textual lexical. Quando você não dá nome a um conteúdo, você não consegue estudar o conteúdo. Alguém consegue estudar alguma coisa sem dar nome? Não sabe nem o que procurar. Vou procurar o quê? O Google tá lá, né? Pai Google tá lá. Mas você não sabe o que fazer. Qual é a pergunta que deve fazer? É Pai Google. Você tem o Pai Google e a mãe é o YouTube, né? Que é o segundo motor de busca. Nós temos na gramatical a coesão referencial, que é chamada de anáfora ou catáfora. O que é anáfora? É uma remissão para trás e catáfora é uma remissão para frente. Rose, como assim? Lembram que eu falei que coesão é você visualizar esses elementos? Quando eu indiquei aqui aquela frase, a frase que eu tinha colocado aqui das flores. Flores é um elemento que estava... as flores elas vão ser determinadas na sequência ou na antecedência? Na sequência. Então, se eu apontar para frente algo que vá determinar uma palavra anterior, eu tenho catáfora. Essas são as minhas preferidas. Gosto de margaridas e rosas. Essas são as minhas flores preferidas. O essas faz uma remissão para frente ou para trás? Para trás. Então, eu tenho uma anáfora. A relação de anáfora e catáfora, ela é extremamente importante para o estabelecimento de coesão textual e nós voltamos a essa abordagem quando nós trabalhamos a questão dos pronomes, ok? Felizmente, os concursos eles não têm trabalhado tanto essas nomenclaturas. Não têm trabalhado tanto, mas às vezes vocês se deparam com uma prova que apresenta justamente a nomenclatura. A elipse é um tipo de coesão frásica, porque a elipse é a supressão de um termo. Então, quando, por exemplo, eu coloquei gosto e minhas, a elipse do eu estabeleceu coesão com o minhas, entendeu? Então, é um tipo de coesão frásica. Para você ter a elipse, é necessário que o texto dê conta do recado. Beleza? Vamos lá. Catáfora é quando você estabelece a palavra vai ser definida na sequência.
Então, o flores, você definiu quais são as flores na sequência. Então, uma relação catafórica. A anáfora é para trás. Não vou ler isso aqui, não. Vou trabalhar com vocês o que é essa relação deítica, mais no texto mesmo, na oralidade. Deítico é quando, para você entender o texto, é necessário que você situe a pessoa num determinado cenário. Rose, não entendi. Pegue isso aí, Ana Cláudia. Eu estou olhando para você e estou dizendo, pegue isto, Ana Cláudia. Você vai olhar para perto de mim? Ana Cláudia vai olhar para perto dela. Porque se eu digo pegue isto, não está perto de mim. Agora, se eu disser pegue isso aqui, Ana Cláudia. Aí tem duas palavras. Pegue isto aí. O isto e o aí apontando para perto dela. E o isso aqui. O aqui também apontando perto de mim. Se eu disser pegue aquilo ali, está longe das duas. Ok? Deítico é quando eu preciso justamente deste cenário, dessa situação. Porque quando eu faço qualificação de tamanho. Gente, o sanduíche era assim. Que exagero. Quando eu digo que o sanduíche era assim. Ah, professor Raimundo. E o salário, ó, assim. Né? Então, você acaba identificando um tamanho. Só vai haver concretização da informação, do processo de comunicação, quando você consegue visualizar ou entender a situação, que pode ser uma situação temporal também, ok? Pode ser, aquele ano, é o ano que está próximo de mim? É o ano que, ó, é de hoje, é muito passado. Nós vamos fazer... Você não vai ter só pronomes demonstrativos identificando deíticos, não. Com o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, e inclusive o pronome demonstrativo, quando lá no edital ou na gramática você vai estudar pronome, você vai encontrar classificação, função e emprego do pronome demonstrativo. Por que eles colocam classificação, função e emprego do pronome demonstrativo? Porque quando eu coloco isso aqui, ó, quero isto que vocês entendam. Pegue isto e amar. Que vocês entendam. Precisa ser evitado. Notem aqui. Quero isto. Isto é o quê? É uma informação que está sendo definida na sequência. Este termo aqui está se relacionando com a sequência. Portanto, há aqui um emprego catafórico. É o emprego. Catafórico é o emprego. O emprego aqui é o mesmo daqui? Classificação. Ambos são pronomes demonstrativos. Função. Ambos estão relacionados a um verbo transitivo direto. Portanto, ambos são objetos diretos. Então, você encontra mesma classificação, mesma função, mas o emprego, ele é diferente. Porque enquanto este emprego é catafórico porque está sendo definido na sequência, esse emprego aqui, ele é deítico. Porque está apontando para um espaço. Rose, isso cai na prova de concurso, gente, FGV. Cobra isso direto.
Direto, você encontra esse tipo de pergunta na FGV. Amar ou odiar é isto que precisa ser evitado. Se lá na prova ele perguntar se eu posso substituir o isto pelo isso, está correto? Eu vou poder fazer essa substituição? Posso fazer a substituição? Ok, vou mudar a pergunta. Eu posso fazer a substituição estabelecendo correção gramatical? Eu posso fazer a substituição estabelecendo correção gramatical e mantendo o sentido? Aí você conta de 1 até 5. Gente, contou de 1 até 5 e pensou na roupa que você tem que lavar. Esquece. Pula a questão. Ou que você precisa pegar a filha na escola. Pensou nisso? Reparem. Eu estou tratando de quantos elementos? 2 elementos. Eu preciso evitar o quê? Amar ou odiar? O que eu preciso evitar? Olha a coerência. O que eu preciso evitar? Ah, ok. Eu estava pensando até em como é que eu poderia colocar esses extremos. Ok. Então, eu estou dizendo que amar e odiar são extremos. O que acontece aqui? O isto está se relacionando aos dois? Eu não coloquei os dois como uma palavra só. Eu estou querendo retomar somente um. Se eu quisesse retomar uma ideia apenas para os dois, eu chamo aqui, ó, de uma referência só. Eu estou dizendo que amar e odiar, eles são extremos. Então, eu estou dando informação para os extremos. Mas aqui, eu estou dando informação somente para um. Aí, no momento do texto em que eu quero estabelecer coesão textual, relacionando a informação apenas ao último, eu utilizo isto. Se eu quiser ao primeiro, eu posso colocar o isso ou aquilo. Então, se eu substituo isto pelo isso, eu mantenho correção, mas eu altero o sentido. Aqui na escrita a gente não usa muito isso para se referir a algo distante. A gente usa mais um aquele, aqui. A FGV, ela pensa nas 3 posições. O isto, o isso e o aquilo. Normalmente, ela coloca um terceiro elemento. Ok? Aí você encontra... Normalmente, se você está querendo retomar somente uma ideia, ou juntar 2 elementos e apresentar somente uma ideia, dando aqui um sinônimo para esses elementos, aí você coloca o esse. Tem professores que atribuem até o aquilo como norma culta e o isso como uma linguagem popular. Não. É uma questão... Mas é uma questão... Cabe o isso e sim o aquilo. Não. É uma questão de posição. Quando você... aqui é uma questão anafórica. Mas essa relação anafórica de resgate de um elemento que já foi citado é uma posição que vai ser estabelecida por causa da aproximação. Se estiver perto, a primeira pessoa. Isto, este, ou esta. Se estiver... você só pode também fazer em 3 posições. Na anterior e na... mais anterior. Somente essas 3 últimas posições para estabelecer primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Tá? Dá para ir ou pode... Ou peraí. Se tivesse um outro elemento. Mas eu posso, com 2 elementos, eu posso usar o isto e o aquilo. Com 3 elementos, eu posso usar o isto, o isso e o aquilo. Com 2 elementos, eu posso usar o isto e o isso. Aí você tem que colocar um elemento de sinônimo. Para fechar. Maria e João são lindos. Esse casal
gerará filhos muito bonitos. Eu estou chamando Maria e João de quê? De casal. Então, eu posso chamar de esse casal. Se eu quiser dar uma informação somente para João, eu coloco este. Este rapaz está apaixonado por aquela moça. Ou este rapaz está apaixonado por essa moça. Deu para entender direitinho? É uma questão de relacionar tudo como um elemento só ou dar uma informação para cada um dos elementos. Aqui você não está dando informação para os dois elementos. Você está indicando que somente um precisa ser evitado. Se eu quiser colocar os extremos, esses extremos precisam ser evitados. Aí, se você evitar esses extremos também, minha filha, é porque você não é ser humano. Vamos lá? Aqui é uma apresentação dos tipos de coesão, mas eu já apresentei para vocês. E agora vem a hora da aventura. Vocês vão fazer o exercício. E eu quero que vocês façam o seguinte. Eu não quero que vocês... São 2 exercícios, né? Para esse aqui, eu quero que vocês vão fazer os 2. Mas para esse, eu quero que vocês estabeleçam com um rabisquinho mesmo. Você pode riscar, viu? Você risca ali o termo que está se relacionando com a palavra abaixo, que está se relacionando. Deu para entender o que eu estou falando? Não, né? Então, vou mostrar. O piso da sua cozinha está cheio de trincas, a panela de pressão estourou, seu filho quase engoliu o olho do ursinho de pelúcia. Quem já passou por algum desses apuros? Quando ele fala algum desses apuros, ele está se relacionando a quê? A pergunta 1, a pergunta 2, a pergunta 3. Então, isso aqui estabelece para nós coesão textual. Então, eu quero visualizar isso. Quais são os termos que estão estabelecendo essas conexões? Se vocês não conseguirem fazer isso, por exemplo, num texto que vocês produzem, significa dizer que alguma coisa está errada. Belezinha?